Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a ideia geral de prescrição e decadência no direito do trabalho. A ideia aqui é entender o conceito com calma, como se estivéssemos batendo um papo em sala de aula. Quando falamos em prescrição no direito do trabalho, estamos falando de tempo. Tempo que a lei concede para o trabalhador procurar a justiça e cobrar direitos que não foram respeitados. E por que isso existe? Pense comigo. Imagine alguém que trabalhou em uma empresa há muitos anos e só depois de um longo período resolve reclamar salários atrasados ou horas extras. Isso geraria muita insegurança. A empresa não teria mais como se organizar nem produzir provas. Por isso, a lei estabelece limites. A prescrição, então, não apaga o direito em si, mas impede que ele seja cobrado judicialmente depois de certo tempo. É como se o direito continuasse existindo na teoria, mas a porta da justiça estivesse fechada para aquela cobrança. Agora, atenção para não confundir com decadência. A decadência também envolve prazo, mas aqui a consequência é diferente. Na decadência, o próprio direito desaparece se não for exercido dentro do tempo previsto em lei. No direito do trabalho, isso acontece em situações bem específicas, como prazos para anular atos ou discutir certas homologações. Ou seja, passou o prazo, o direito simplesmente deixa de existir. Percebe como a diferença é sutil, mas muito importante para a prova? Prescrição atinge a possibilidade de cobrar o direito. Decadência extingue o direito em si. Vale a pena repetir isso mentalmente porque as bancas adoram confundir o candidato. Então, guarda essa ideia geral. Prescrição é limite de tempo para buscar a justiça. Decadência é perda do próprio direito. No próximo bloco, nós vamos entrar de vez na prescrição trabalhista, falando da prescrição bienal e da prescrição quinquenal, que são aquelas que mais aparecem nas provas. Bloco 2. Agora que você já entendeu a lógica da prescrição, vamos avançar um pouco mais. Neste bloco, nós vamos falar especificamente da prescrição bienal e da prescrição quinquenal, que são aquelas que mais aparecem nas provas. Começando pela prescrição bienal. Ela está ligada ao fim do contrato de trabalho. Terminou o vínculo, começa a contagem do prazo. A partir desse momento, o trabalhador tem 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista. 2 anos, nem um dia a mais. Se esse prazo passar, não importa o tamanho do direito, a ação não poderá mais ser proposta. Vamos pensar em algo simples. Imagine que um empregado saiu da empresa em janeiro de 2023. Ele tem até janeiro de 2025 para ajuizar a ação. Se deixar passar esse prazo, ocorre a prescrição bienal. E aí, acabou a possibilidade de discutir aquele contrato na Justiça do Trabalho. Já a prescrição quinquenal funciona como um filtro dentro do processo. Mesmo entrando com a ação dentro desses 2 anos, o trabalhador só pode cobrar os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento. Tudo o que for mais antigo fica para trás. Pense em alguém que trabalhou 10 anos na mesma empresa e ajuizou a ação logo após sair. Ele não vai receber tudo o que deixou de receber nesses 10 anos. A lei limita a cobrança aos últimos 5 anos. Isso vale inclusive se o contrato ainda estiver em vigor. Ou seja, mesmo trabalhando, o empregado não pode acumular direitos indefinidamente. Aqui vale uma pergunta importante. E o trabalhador menor de idade? Nesse caso, a contagem da prescrição só começa quando ele atinge a maioridade. Esse é um detalhe que costuma aparecer em prova e pode garantir pontos preciosos. No próximo bloco, nós vamos fechar o tema falando dos marcos interruptivos da prescrição, entendendo quando esse prazo pode ser interrompido e começar novamente. Bloco 3. Chegamos ao último bloco, e agora nós vamos falar sobre os marcos interruptivos da prescrição. Esse é aquele detalhe que costuma derrubar muitos candidatos, então vale a atenção redobrada. Interromper a prescrição significa zerar o prazo que já estava correndo e iniciar uma nova contagem. No direito do trabalho, o principal marco interruptivo é o ajuizamento da reclamação trabalhista. Quando o trabalhador entra com a ação, o prazo prescricional é interrompido em relação aos pedidos feitos. Vamos imaginar uma situação comum.
O trabalhador ajuiza a ação, mas por algum motivo não comparece à audiência e o processo é arquivado. Mesmo assim, a prescrição foi interrompida no momento em que a ação foi proposta. Isso significa que um novo prazo começa a contar, respeitando os limites legais. Mas atenção a um ponto muito importante. A interrupção só vale para os pedidos que foram efetivamente formulados na ação. Se o trabalhador esqueceu de pedir alguma verba, esse pedido não se beneficia da interrupção. Esse detalhe é clássico de prova. Também é essencial diferenciar interrupção de suspensão. Na interrupção, o prazo volta do zero. Na suspensão, o prazo apenas para por um tempo e depois continua. No direito do trabalho, o que mais importa para concurso é a interrupção, especialmente pelo ajuizamento da ação. Pense nisso como um cronômetro. Quando a ação é ajuizada, alguém aperta o botão de reiniciar. Todo o tempo anterior deixa de contar. Se você guardar esses pontos, prescrição bienal, prescrição quinquenal e marcos interruptivos, já terá uma base muito sólida para resolver questões de concurso sobre o tema. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.